Foi no vale de Sidim que houve essa derrota grande na vida de Ló. Abraão, por sua vez, um homem direcionado por Deus, ele ora a Deus e pede a Deus que dê vitória a ele. Ele pega 2 amorreus, mais 308 valentes, pega uma boa parte da sua família e monta uma estratégia para ir contra os 4 reis que venceram aquela batalha. Se eles venceram, nós vamos lá e o nome do Senhor vamos vencer também. Aleluia! O que eu quero dizer é uma coisa para vocês, irmãos, que nessa história do vale de Sidim, do vale da perda total, é que muitos estão nesse vale. E geralmente quem entra nesse vale, isso não significa que é 100% assim, mas a maioria que entra nesse vale, desculpa a expressão, entra por desobediência. Entra por tomar decisões sem ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas que estão vivendo no vale, foram derrotadas no vale de Sidim, estão vivendo no vale de Sidim, perderam tudo, e hoje estão amargurados, sabendo como fazer, por que a minha vida está assim, por que eu perdi isso, por que eu perdi a família, por que eu perdi as minhas coisas, e de repente está preocupado como descobrir por que eu estou nessa situação. E a maioria dos casos é por causa da desobediência. Decisões sem oração. Na maioria dos casos é pelo pecado que tomou conta. Era o caso de Ló. Ló era um homem dirigido pela sua própria intuição. Ló não era um homem dirigido pela vontade de Deus, ele era um homem dirigido pela sua própria intuição. Ló era um homem dirigido pela sua própria visão carnal. Ló era um homem dirigido por aquilo que ele via, não por aquilo que ele acreditava. E isso fez a diferença na vida de Ló, fez Ló perder tudo, foi pro vale de Sidim. Quantos estão aqui ainda, meu filho? Mas eu quero dizer uma coisa, não importa a forma que você foi pelo vale de Sidim. Não importa o que você perdeu, o que você tenha perdido. Deus sempre terá um escape para você, meu irmão. Deus sempre tem uma oportunidade nova para nos dar, aleluia. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Não importa o quanto você tenha perdido nesse tempo que você tenha vivido. Não importa o quanto você tenha lamentado, o que você tenha perdido. Eu quero te dar uma palavra, uma notícia boa, que Deus sempre olhará para você com uma oportunidade nova. E foi isso que ele fez, e através de Abraão, Deus dá de volta a Ló tudo aquilo que ele havia perdido. Esse primeiro vale que eu quero tratar com os irmãos chama-se Vale de Sidim. E eu quero falar uma coisa para vocês, meus irmãos, só para andar aqui no meio do povo. Não importa qual é a posição, se você está pelo Vale de Sidim, nesse vale, o Senhor vai usar alguém, irmãos, vai ficar vitória sobre as suas mãos. Tenha perdido o que você tenha perdido, não importa. Deus vai te dar de volta melhor do que você já passou. Quantos estão aqui nessa noite? Aleluia. Quantos têm sentido que tem passado pelo vale? Tem alguém aqui que tem coragem de levantar a mão e falar assim: olha, eu estou nesse vale de Sidim aí. Prentem a mão para falar. Olha só. Olha quantas pessoas estão passando pelo vale de Sidim. É a notícia boa para você que Deus do alto do céu está olhando para você. E a oportunidade nova que Deus pode chegar a qualquer momento para te salvar, para te recuperar, para colocar de volta tudo aquilo que foi roubado de você, tudo aquilo que ninguém roubou de você, tudo aquilo que ninguém tirou da sua vida. Eis que Deus deu o seu encontro para te trazer de volta. Acredita nisso, pastor? Deus está nos montes, mas Deus também está nos vales. E o teu vale pode ser difícil do jeito que for. Não importa. Há uma oportunidade nova para você, meu irmão. O que eu tenho vivido de promessa para o vale. Só Deus pode falar. Não pense você que pastor não passa para o vale, não. Tem algum pastor que fala que não passa para o vale, ele é mentiroso. Não acredite nele. Todos nós passamos por vale. E às vezes nosso vale pode ser difícil de passar. Pode ser difícil de passar. E às vezes nós entramos por desobediência. Se algum pastor falar para você que não é desobediente, também é mentiroso. Às vezes nós desobedecemos. Às vezes nós tomamos decisões erradas. E pagamos preço caro por isso. Mas
nessa noite que Deus te dá vitória. A Bíblia fala do vale de Gerar. Fala comigo, vale de Gerar. Gerar era um vale que Deus ordenou aos seus servos que ficassem por ali, porque havia naquele momento, era um vale de falta, de escassez. Havia fome na terra, havia falta de mantimento, e toda vez que havia um aperto, o povo se refugiava em alguma cidade. E a cidade do Egito, por estar perto do Nilo, perto do Rio Eufrates, era a cidade que todo mundo queria estar. E quando acontecia alguma cena, alguma coisa, todo mundo ia para o Egito, se refugiava no Egito. O Egito era uma cidade estratégica para o refúgio das pessoas que estavam passando por aperto, por dificuldades. Todo mundo ia para o Egito. Não era diferente. Servo de Deus passando por essa situação. Ele pega o seu rebanho, pega a sua família, seus animais também. A intenção dele também é descer para o Egito por causa da falta de coisas. E aqui eu trago uma palavra também a algumas pessoas. Esse vale de Gerar é o vale onde Deus vai prosperar sobre a sua vida, aonde você vai ter que aprender a depender 100% de Deus. Amém? Só que Deus ordenou para que o seu servo não descesse ao Egito. Ao contrário do que muitos fazem, você não vai descer para o Egito. Mas o que eu faço? Eu vou te prosperar na terra, nesse vale que você está. Gerar é um vale, meu irmão, onde você luta contra os seus inimigos. Quantos estão aqui ainda? Quando Deus ordenou para que Isaac ficasse em Gerar, sabe o que aconteceu? Deus falou assim: olha, cave poços aí que eu vou dar água. Isaac começou a fazer isso. E ele cavava poços e realmente Deus prosperava no vale. Quem está vivendo no vale aqui, diga amém. Amém. Isaac cavava no vale. Isaac cavava no vale. E Deus fazia nada. Mas vinham os inimigos, como vocês conhecem a história, jogavam um no poço. Sabe quando você está no vale e começa a prosperar? Os inimigos, irmãos, tem muitos inimigos, nós temos muitos inimigos, invejosos, que não quer ver o seu bem, não quer ver o seu sucesso, não quer ver a sua vitória de jeito nenhum. Sempre terá alguém para tentar jogar a terra onde você está sendo próspero. E alguém diz assim: mas o vale pode nascer água, o vale não é um lugar árido, o vale é lugar perto de mim. E Deus pode fazer tocar água no vale. Deus pode aplanar o vale. A Bíblia diz lá em Isaías 40 que Deus pode, 44, Deus pode, 44, Deus pode fazer os vales subir, se Ele quiser. E diz a palavra que, em um determinado momento, Isaac, ele não desiste de cavar poços. E aqui eu quero dar uma outra palavra a vocês. Porque tem gente aqui dentro que está perto de desistir. E Deus falou comigo no meu coração que tem gente aqui dentro que está perto de parar com tudo. Porque não suporta mais fazer e não acontecer. E quando acontece, parece que as coisas vêm alguém e derruba aquilo que está sendo feito. E você está vivendo nesse vale. Mas tem uma palavra de Deus para você. E vai chegar um momento na sua vida que você vai cavar e o inimigo não vai conseguir mais mergulhar o seu corpo. Porque é o lugar onde Deus vai abrir uma grande porta para você. Vamos crer nessa palavra. Tem gente aqui, irmão, que você está vivendo nessa situação, dentro de um vale e não suporta mais e está vivendo. E eu quero classificar esse vale como um vale de que tudo que você faz parece que não dá certo. Mas é um lugar que Deus vai prosperar. Deus deu uma palavra para
fazer você prosperar nesse vale. Quantos querem prosperar no vale de Gerar? Você sabe quando começaram a gostar desse negócio de vale? Ficava com medo de vale. Mas comecei a gostar desse negócio de vale, pastor. Deus tem uma bênção para te dar. Davi, ele foi num vale conhecido como Vale de Beca. Sabe o que é Vale de Beca? Sabe o que é ser Beca? Vale de lágrimas. E muitas pessoas estão vivendo no Vale de Beca. É aqui eu quero trazer uma palavra para as pessoas que estão vivendo em cima de uma enfermidade, em cima de uma doença, em cima de uma notícia ruim. O Vale de Beca é o lugar das lágrimas. É o lugar onde você não sabe o que fazer. É o vale do desespero. E quantos de nós, irmãos, e eu quero falar uma coisa para todos vocês, quantos cristãos eu tenho aqui, amém? Não tem, o que eu preguei sobre missões do deserto, disse que todo cristão passaria pelo deserto. Deixa eu dar uma outra notícia para vocês. Todo cristão, cedo ou mais tarde, dia ou outro dia, passará por um vale. Ou é o vale de Sidim, ou é o vale de Gerar, pode ser também o vale de Beca. O vale de Beca é o vale conhecido como Vale de Lágrimas. É o vale onde você só chora. É o vale do desespero. É o vale onde não tem cura. É o vale onde não tem solução. É o vale onde não tem esperança. Mas engraçado que o Vale de Beca, ele é conhecido como Vale de Lágrimas. Mas também tem uma tradução que fala que ele é conhecido como Vale da Esperança. Como ter esperança onde não tem esperança? Como ter esperança onde só há lágrimas? Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. O nosso Deus é Deus de bom, mas o nosso Deus também é Deus de vale. Às vezes nós somos testados no Vale de Beca. Quando Deus nos leva para o Vale de Beca, não leva para ver o nosso sofrimento, aprenda isso. Quando Deus permite nós irmos para o Vale de Beca, não é para ver o nosso choro e o nosso desespero, não. Quando Deus nos leva para o Vale de Beca, Deus leva
depositarem nessa esperança que o Senhor tem para vocês. Quantos estão aqui acreditando? Glória a Deus. Consegue falar de vários para você, mas eu vou ter que falar de alguns. A Bíblia fala também sobre vários dos ossos secos. O Senhor deu uma visão a Ezequiel e disse para ele, e levou ele para o vale de ossos secos. E naquela visão que Deus deu a ele, era a visão sobre o povo de Israel. A nação de Israel estava em pecado. E para Deus aquela nação estava como ossos secos. E não é diferente dos tempos que nós estamos vivendo hoje. O tempo que nós estamos vivendo hoje, quando Deus olha para essa terra, Ele vê, hoje, principalmente nesses dias, aonde nós estamos vivendo aí a questão do carnaval, da promiscuidade, como nós estamos no pecado, a sombra. E eu creio que Deus olha para essa terra e vê um bando de ossos. E o Senhor pergunta nessa noite, é possível esses ossos viverem? O vale dos ossos secos é o vale do impossível. Porque aos olhos dos homens, irmãos, Ezequiel foi sábio dizer, tu sabes, né? Porque as vistas nossas é impossível. E o Senhor falou assim, profetiza esses ossos. Você vai ver esses ossos viverem. O que Deus quer da sua igreja é que nós estamos vivendo um tempo de vale de ossos, um vale do impossível, e a nossa voz parece que é uma voz que não soa a lugar nenhum. Mas o que Deus quer de mim e de vocês, homens de Deus, é que em tempo de sequidão nós levantamos a nossa voz e gritamos ao Senhor, aos ossos que não parece impossível. Virá o Espírito de Deus sobre os quatro ventos da terra. E vai começar a dar vida a esses ossos. Eu creio que muita gente está deixando de vir à igreja porque não acredita mais na igreja. Tem muita gente que está deixando de servir a Deus porque não acredita mais que existem pessoas que servem a Deus de verdade. É um bando de ossos. Mas nesse tempo Deus está determinando o seu povo. Comece a profetizar. Comece a clamar, irmãos. Nós não podemos calar a nossa boca. Temos que gritar, ossos! Escutem a voz do Senhor! E de repente vai começar a ver um rebuliço. Um grande barulho. E você vai ver Deus começar a fazer milagres. Está chegando o tempo. Quando se acredita nisso? O tempo já está perto de acontecer. Mas eu e você não podemos ficar calados diante de tudo. Temos que acreditar. Quantos acreditam aqui? Eu acredito que Deus vai dar vitória diante de qualquer vale. O Senhor também é Deus de vale.